É, vamos caras. Podemos? Maurício, claro que a gente quer saber como é que foram esses dias aí, né? Hospital, em casa. Como é que você passou esses dias aí acompanhando de longe? Se você acompanhou os jogos, como é que foi essa recuperação e como é que você está? Bom, realmente não foram bons dias mesmo, porque nunca me aconteceu isso, eu não tinha esse problema. Claro que tinha uma hérnia, mas nunca tinha me molestado. Só que realmente me pegou forte no ciático, e aí o nervo, e aí me impediu de caminhar normal. Tive que me internar, fiz exames pesados, mas graças a Deus evitamos a coisa que era pior, que era a operação. E agora sigo em processo de recuperação, ou seja, já melhorei muito, só que isso aqui é perigoso, engana, a gente pensa que está bom, mas daqui a pouco pode sentir. Então, estou fazendo tudo que os médicos estão fazendo, mandando, repouso, muito tratamento e remédio. Não poderia nem estar aqui hoje, mas como a gente está numa fase final de planejamento, principalmente do final do ano no Japão, a gente tem que estar presente, porque a opinião do técnico sempre é importante. E, claro, acompanhando o time, sempre, né? Converso muito com o Tata, a gente troca ideias. Hoje conversei com os jogadores também. E é isso, a semana que vem vou voltar ao médico, quem sabe ele pode me liberar um pouco mais, mas aí eu vou ter que me cuidar um pouquinho. Às vezes uma viagem um pouco mais longa, igual para o Ceará, pode ser que eu não vá. Vou ter que me cuidar um pouco até o final do ano, para ir de uma vez, vai demorar um pouco, aí no final do ano já está pronto. Maurício, eu tenho pensado algo, não queria ter a sua opinião. Tirando 2003, que o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro, o Inter, não sei se era você que dirigiu o Inter, não, era o Abel, foi campeão da Libertadores e vice-campeão do Brasil. Nos outros anos, todo mundo largou o Campeonato Brasileiro, né? O Santos, esse ano, até por aquilo que você já disse, não tinha elenco, não conseguiu chegar no Campeonato Brasileiro, e os outros clubes no passado também. Quem ganha a Copa do Brasil e Libertadores, larga o Campeonato Brasileiro. Este ano, o Vasco, completamente diferente. Ganhou a Copa do Brasil, está brigando pelo Campeonato Brasileiro e é o único brasileiro na Sul-Americana. O Vasco é um exemplo a ser seguido? Não, o que acontece é que aconteceu um pouco diferente para o Vasco, né? O Vasco, por exemplo, ganhou uma competição importante como a Copa do Brasil, mas aí não precisou no dia seguinte, como o Santos, por exemplo, perdeu 5 jogadores para a seleção principal e sub-20 e jogadores vendidos. Foi o contrário, o Vasco segurou seus principais jogadores e reforçou ainda. Então, não tem nada a ver com o Santos, né? Mas também isso não tira o mérito, porque estão fazendo um trabalho excelente, se prepararam para isso, né? E estão aproveitando o momento. Mas é que quem joga realmente uma competição, como nós jogamos, Libertadores, aconteceu mais ou menos com o Internacional, apesar que o Internacional, em 2005 e 2006, para o Mundial, foi muito bem, brigou até, eu fui o técnico campeão contra o São Paulo, brigou com a gente até o final, mas é muito difícil repetir, né? Porque muda o foco, os jogadores vão embora e você, no meio da Libertadores, você tem que dar atenção à Libertadores, então você larga o Campeonato Brasileiro no começo, e no Campeonato Brasileiro você largou no começo, você não consegue recuperar mais. Mas eu acho que o Vasco tem mérito, porque o trabalho está sendo muito bem feito. Muricy, aqui. Eu imagino, né, que esse seu problema aí de hérnia de disco, ele tenha muito mais a ver com a parte emocional, o estresse, a tensão, do que propriamente a parte física, né? Por conta disso, e por você também já estar bem estabilizado financeiramente, você chega em pensar abreviar a carreira? Você acha que o desgaste é desnecessário? Até quando você planeja ser treinador? Como é que você chegou a repensar isso? Não, eu já penso há algum tempo em relação a problema médico, porque eu passei realmente, no começo da minha carreira, do lado de uma pessoa que realmente teve um problema muito sério, que foi o Tele. Acompanhei realmente tudo, né, que aconteceu com ele. E eu sei que o que aconteceu com ele foi pelo futebol, porque era um homem que tinha saúde, caminhava todo dia, se cuidava, mas o estresse no futebol ele é complicadíssimo, ele é muito forte, a gente lê toda hora isso, eu mesmo se preocupo. Está acontecendo casos seguidos com treinadores, é que alguns não aparecem na imprensa, mas a gente sabe o que acontece, porque a pressão de um técnico brasileiro é terrível, porque o cara
Mesmo que as pessoas não cumprem ele se acha culpado sempre, que acontece com o time, e não é verdade, né? Mas acontece, é a nossa cultura. Mas antes mesmo desse problema que eu tive, claro, eu já pensei algumas vezes em diminuir um pouco as coisas, mas como eu acho que no nível que eu venho trabalhando nos clubes, não tem como eu abaixar, né? Só se eu realmente me retirar de uma vez, porque senão eu não vou conseguir ganhar títulos, porque eu acho que um bom técnico é aquele que é constante, que ganha sempre, não de vez em quando, e para isso acontecer você tem que se dedicar, né? Mas com certeza foi um aviso, porque além, você tem razão, a parte de coluna tem muito a ver com a parte de estresse, né? Mas é isso, vou saber também agora administrar, porque agora sei que tem isso, me cuidar um pouco mais, e para me durar um pouco mais na carreira, mas também não é uma carreira assim que eu vou até as últimas alturas, não. Vai chegar um momento que como eu vou ter que diminuir, e eu não sei diminuir nada, eu tenho que estar intenso, porque senão eu não consigo resultado. Então, um dia que eu achar de parar, eu vou parar, mas não é tão agora não, porque vou me cuidar para ganhar mais. Muricy, você tem uma previsão assim para voltar a dirigir o time no campo? E uma outra coisa, você conversando aí, hoje você definiu se o Ganso vai ficar no banco, se ele começa jogando, ou se vai ficar para um próximo jogo? Você poderia falar sobre isso? Poderia, não vai. A gente já, mesmo não estando aqui, porque eu não estou, mas ao mesmo tempo estou, porque todo tempo estou no telefone, no rádio, conversando ou com a comissão técnica, ou com os médicos, ou com os dirigentes, porque é uma fase importante da gente na reta final do Brasileiro, para a gente preparar o time final do ano. Então, e esses jogadores são fundamentais para a gente tem que saber lidar com esse tipo de jogador, porque o histórico deles mostra isso. Então, a gente está com muita calma, se informando como é que ele está se comportando muito bem, né? Está conversando com os médicos. Nesse jogo ele não vai, já está definido não de hoje, mas de alguns dias atrás, porque eu acho que agora ele tem que ter uma preparação forte numa semana cheia, que vai ser a semana que vem, para aí sim, né, no próximo jogo, domingo, ele já está inteiro, participar de algum coletivo que ele nunca fez, né? E aí sim, já foi conversado até com o jogador isso já, e aí sim voltar a jogar, porque já está na hora, e claro, ele vai estar preparado. Eu acho que o Ganso sabe, né, que ele vai ter que estar 100%, porque das outras vezes ele sentiu um pouco isso, e a gente espera que ele volte bem. Em relação ao time, mais ou menos o que jogou o último jogo, o time voltou a jogar o que fazia na Libertadores, mesmo posicionamento, ou seja, o Arouca no lugar do Elano, o Kardec no lugar do Ganso, mesmo posicionamento, voltamos a fazer, voltamos a jogar junto, compacto, então o time ficou... Então não vai ser mexido, vai ser o mesmo time. Muricy, queria que você falasse um pouquinho qual foi a conversa que você teve com os jogadores, se você falou mais desses jogos que você esteve fora. Também queria que você falasse sobre a lista do Mundial. É claro, vocês tiveram que mandar essa relação de 30 jogadores, mas você já tem os jogadores que vão ser tirados dessa lista? Bom, em relação aos jogadores, eu acho que, como eu disse a eles, eu só vim realmente para dar uma satisfação, porque é importante, não importa que a gente é o comandante, mas a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que ter a satisfação para as pessoas. Então, eu vim mais para isso mesmo, para explicar o que realmente é, porque desde então eu só fiquei ou no hospital ou de cama, sem falar com ninguém, e só com a comissão técnica. Então, eu vim dar uma satisfação e também dizer a eles que nós estamos muito atentos ao nosso final de ano, que é a continuação do Brasileiro, justamente para a gente atingir o forte nosso no Mundial, né? Que a preparação nossa ela não está parada, ela está sendo seguida, nós estamos tendo reuniões toda hora. Conversei também com eles em relação, porque a gente ouve muito falar de cansaço, dessas coisas todas, que não precisa ninguém se preocupar, que já está todo já feito o nosso planejamento em termos de, não problema físico, eu já conversei com eles, a gente não se preocupa, por exemplo, com o Neymar, que se você falar para ele não treinar, é um absurdo. É a mesma coisa que falar para ele jogar. Então, não é o problema de cansaço, mas é o problema de cansaço emocional, porque muitos jogos e muita viagem, muito treino, muita preleção com o técnico,
Então, uma hora o cara tem que desligar um pouco antes disso. Então, isso já está programado, a gente sabe quem realmente está precisando um pouquinho mais, outros precisam jogar um pouco mais, porque não tem, assim, o ano não jogou tanto. Então, nós estamos muito atentos para explicar isso para eles, porque jogador de futebol você tem que explicar as coisas, você não pode fazer e não explicar, porque senão às vezes ele não entende. Então, já está tudo muito bem feito, é isso que eu conversei com eles, conversei dos últimos 2 jogos, né? Eu, no primeiro, eu participei um pouco mais, que eu estava aqui ainda na Vila, só fui embora para o hospital de noite, que já não podia andar mais, e os outros a gente manteve contato por telefone. Então está tudo normal, mas essa foi a conversa, o meu tom de conversa com eles, para dar uma satisfação também para eles, e claro, e agora para vocês aqui, que infelizmente não pude conversar nem atender, porque eu tinha que estar um pouco separado. Muricy, voltando a falar sobre, quando você tocou no assunto sobre a tua carreira, você pensa a médio prazo, por tudo aquilo que você já conquistou em clubes, até pensando na tua saúde também, em trabalhar em seleções, se não a brasileira, alguma outra seleção, até porque, independente da pressão que também existe, tem um dia a dia diferente, uma rotina diferente? Ela é bem diferente. Na época eu pensei diferente, na época que eu fui convidado, né? Porque eu fui convidado, como eu sempre falo, né? No meu currículo eu fui 3 horas técnico da seleção brasileira. Então, naquela época, eu pensei diferente do que você está me perguntando agora. Eu pensei como ia ser eu não trabalhando, né? Porque a gente lá trabalha assim pouco no campo e muito fora do campo, que não é o que eu não gosto, né? Ou seja, eventos, poterno, ir não sei aonde, essas coisas, que não é a minha área. Nessa época eu pensei nisso. Falei, pô, eu vou para a seleção, o que eu vou fazer, né? Eu não vou fazer nada, só... Claro, faz essas coisas do dia a dia, né? Na parte administrativa, tá ligando para jogador, que não é também que eu não gosto. Então, eu pensei nisso. Então, não penso não. Se eu continuar no futebol é para trabalhar, porque eu não sei fazer outra coisa. Se eu sair do campo, eu não sei trabalhar. Então, eu vou continuar, que vou me cuidar para isso, vou me alongar um pouco mais no futebol, mas só dentro do campo. Fora do campo, dificilmente. No dia que eu sair do futebol, acho que eu vou para o meu sítio e não saio mais. Muricy, você falou que pedir para o Neymar, por exemplo, não treinar é um absurdo. O que passou, pelo menos para mim, a impressão de que a questão de administrar Neymar, que é um negócio que ele jogou muitas vezes, tem muitos compromissos, é um negócio que não te preocupa, não passa pela tua cabeça. Não me preocupa no que diz respeito à parte física dele. Mesmo porque ele é um privilegiado, né? Porque se todas as vezes que a gente faz a medição deles, né, o CECAP, que é medir como é que o jogador está, o que ele aconteceu no jogo, ele sempre dá o mais alto, né? Porque realmente se desgasta muito. Só que ele tem uma recuperação impressionante. Eu acho que isso claro, só pode ser genética, né? Só pode ser da pessoa, não tem como, né? Porque é o tipo de jogador que vem no dia seguinte e quando você pensa que ele vai ficar só lá na piscina, não tem como. Ele quer vir para o campo, quer trabalhar, quer segurar. A única coisa que me preocupa é isso, é o lado emocional, porque ele, além de ser um baita de um atleta que está jogando toda hora, o jogador que mais jogou no Brasil, ele também tem seu lado de pessoa, tem seu lado de gente, que ele tem que ter compromissos, tem que ter, né, tem que ter sua hora de lazer, tem que ter seus compromissos profissionais, porque ele vai para tudo quanto é lugar. Isso é a única coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? E já expliquei isso para ele também, expliquei para todos, né? Que, volto a repetir, esse não é o problema do cansaço, não. O problema é o que a gente faz na nossa rotina aqui. Ficar concentrado é chato, ficar ouvindo palestra é chato. Então, é isso que eu estou preocupado com ele, mas não no termos de cansaço, não. Você olha para ele ali treinando agora, é o que mais treina, está sempre disposto, então isso não me preocupa, não. Muricy, aqui atrás, queria pedir licença, a gente está fazendo uma matéria especial de estilo de técnicos. Queria que você definisse como que é o seu estilo. Você acha que você aconselha mais os jogadores, você cobra mais? Como que você se define trabalhando com jogadores? Eu acho que, veja bem, só vou dar um exemplo, porque já que você tocou nesse assunto, sempre tento me contratar, ultimamente não estou indo em dar palestra aí, em várias empresas, e antes eu ia mais, agora já não, porque eu acho que o cara sai um pouco do foco dele, ele vira uma outra coisa, esquece de ser técnico, então, mas sempre me pedem uma palavra mágica, que todo mundo acha que hoje no futebol todo mundo acha que é isso, né? Que é
a palavra motivação, né? Que a palestra é motivacional, né? E eu acho que isso é uma grande bobagem, né? Isso é uma grande mentira, né? Isso é uma grande moda, porque o que eu acho é o seguinte, né? E isso nas palestras que eu vou, eu acabo com as palestras dos caras por causa disso. Porque eles vão lá, me convidam para falar de motivacional, eu arrebento com tudo isso aí que eles me convidam. Mas eles continuam me convidando, acho que estão gostando, né? Porque o que eu acho é o seguinte, se você está numa grande empresa, como você deve estar numa grande empresa, se você recebe bem, se você tem todas as condições de trabalho, se você te dão tudo o que você precisa, você acha que eu preciso de um cara para te motivar, para você trabalhar? Eu tenho que cobrar de você. Então, eu sou, como técnico, você pediu meu estilo, eu sou um grande cobrador de objetivos. Eu vou atrás de objetivos. Mesmo, sabe por quê? Porque senão eu não vivo, senão eu não estou aqui. Né? Eu estou aí, acho que 12 anos ganhando títulos. Né? Não sou nada simpático, né? Mas sou muito valorizado porque eu ganho. Porque eu sei que na hora que eu não ganhar, os caras me mandam embora, cara. Não tem... Então, esse negócio sabe, de estilo, de motivação, eu tenho que ganhar. E para mim fazer ganhar, eu tenho que cobrar os caras. Agora, cobrar como? Ser justo, ser correto com o cara, não ter sacanagem, que no nosso meio tem, certo? E fazer os caras trabalhar. O jogador de futebol gosta de trabalhar, cara. Esse negócio, o cara porque no futebol é assim, sempre quem ganha que é o estilo. Ganhou, o cara é conversador, o cara é diálogo, não sei o quê. Esse é o cara. Né? É igual o Del Bosque lá da Espanha, né? Que agora o cara é ele, porque ele ganhou, né? Ele dorme no banco, era coisa boa, não sei o quê. Se perdesse, os caras falam aqui no Brasil, o cara é puta sono, meu. Perdeu porque é sono. Então, o estilo é quem ganha. Esse é o estilo. E como eu sei que é quem ganha, eu tenho que ganhar, cara. Então, eu sou o grande cobrador de objetivos, só isso. Muricy, aqui. O Neymar saiu uma lista agora na imprensa internacional, falando que o Neymar é um dos 50 relacionados à lista de possível ganhador do melhor jogador do mundo esse ano. O que você pensa disso e o que isso significa para o futebol brasileiro? Bom, primeiro que é um grande mérito, né, do jogador. Quem consegue sempre as coisas, no futebol sempre é jogador. Quem ganha jogo, quem conquista, sempre é jogador. Né? Isso é um grande mérito dele. Né? Segundo, da família, que é super importante, que está sempre do lado dele, apoia, cuida e tudo. E do Santos, porque o Santos apostou nele. O Santos, eu acho que no lugar do Santos, acho que ninguém seguraria mais o Neymar. O Neymar acho que não estaria mais aqui. Porque o pouco tempo que eu estou aqui, eu estou vendo o assédio que é uma coisa impressionante. E porque não é por acaso, né? Ele está entre os 50, mas com certeza vai ser o número 1. E está perto, falta 2 anos e meio. E você não tem a dúvida, caída dessas coisas, né? Sempre aos caras de fora, nunca o Brasil. E o jogador que está jogando no Brasil, né? Porque todos os nossos jogadores que são escolhidos estão sempre em Barcelona, estão no Real Madrid. Então isso é bom para todos nós, eu acho, para vocês que participam do futebol. A gente tem que cuidar do que é nosso. Nós vivemos de futebol. Então, para nós foi muito bom. O Brasil foi falado no mundo todo. Então, eles estão vendo que aqui ainda continua as pessoas boas, né? Que todo mundo pensa que os bons vão tudo embora. O que vai ser o futuro melhor do mundo está aqui. Então, eu acho que para nós foi muito importante isso. Né? Eu acho que é muito estar entre 50, devia estar entre os 5, já, ou 10, sei lá, que vai acontecer. E o legal também foi a declaração dele, né? Mostrou que é um cara pé no chão, humilde, sabe onde que está, sabe o que vai atingir. Por isso que eu falo que o pessoal que está cuidando da carreira dele são excelentes. Não sou assim, não conheço muito quem é, porque não gosto de me meter muito com jogador assim, mas estão fazendo o melhor para esse garoto. Por isso que ele vai ser o melhor do mundo. Técnico do Santos e não estando no local do jogo. Como é isso aí? É só perguntar para minha mulher, pô. Eu achava que eu estava brigando com alguém na sala sozinho. Estava lá torcendo pra caramba, discutindo. É a pior sensação do mundo, né? Porque você não pode estar lá, né? E eu também não gosto de estar incomodando o rádio, né? Porque as pessoas às vezes não se dão conta. Eu não uso rádio, nunca usei, né? Porque eu não acho possível eu estar trabalhando e o cara me enchendo o saco aqui na minha orelha. Aqui. Faz isso, faz aquilo. Fala, meu, desce aí, cara. Pô, você é bom pra caramba? Porque não dá, né, cara? Então, eu não faço isso. O que eu acredito muito é em treinamento. Tudo que eu vou fazer no jogo ou na preleção, eu faço aqui no campo primeiro, para depois fazer na preleção e depois fazer no jogo. Foi assim que nós conversamos agora. Contato é a mesma coisa, ele sabe como eu trabalho.
a maneira de jogar que a gente ia fazer, como é que o Flamengo ia fazer, por exemplo, marcar bem o Léo Moura, não deixar ele para o fundo do campo, que o Dorval fez perfeito, marcar o lateral esquerdo, que é a única vez que o Aluca teve câimbra, que ele foi, que saiu o gol, são coisas assim. As mudanças que poderia acontecer, ou seja, quer um volante, tem o Y, quer um homem de frente, tem esse, quer um lateral e zagueiro, tem esse, então já sabe o que é. Então eu não preciso estar perturbando o cara, estar falando, né? Ele está vendo, pô, né? Por isso que eu não gosto também que ninguém fica no jogo me atormentando. Eu tenho que estar pensando, eu estou ali naquele... Porque eu em casa, mó mole, pô. Pô, em casa, tomando aguinha gelada, estava vendo, estava desesperado. Eu falei, é bom para ele também saber como é que é o negócio, como é que lá embaixo é duro. Então, mas torcida, né, cara? A gente fica que nem torcedor, fica que nem maluco. Claro que mais com confiança, porque a gente sabe que nós mudamos um pouco a nossa maneira de jogar, voltamos a fazer o que era antes, mais seguro, mas muito mais seguro. Mas, com certeza, um torcedor, às vezes, até falando bobagem, porque não tem como, né? Muricy, você está ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, eu sei que você já respondeu essa pergunta. Queria só que você confirmasse, o Ganso, ele realmente não joga amanhã contra o Atlético Paranaense? Está ao vivo, queria agradecer lá ao pessoal do São Luís, não é propaganda não, só gratidão. Todos eles lá, doutor Sebastião, o Robertinho, doutor Joaquim Grava, Alexandre, todo mundo que, pô, os caras cheguei lá não andando, saí andando, então tenho que agradecer mesmo, mas é pago, viu? Não é de graça não. Mas legal. Não, em relação ao Ganso não, porque já está definido há algum tempo, essa semana conversando, mesmo não estando aqui, eu estou conversando muito com eles. Eu acho que a gente tem que preparar ele melhor fisicamente, ele tem que trabalhar pelo menos uma vez na parte coletiva, para se sentir seguro, porque é uma condição séria, e ele é um jogador imprescindível para a gente, você sabe disso, e para a seleção também. Então nós temos obrigação e responsabilidade de recuperar esse jogador dessa vez, para ele não voltar mais para o departamento médico. Muricy, o Maradei falou que é para encerrar, então são duas. Pode falar, faz não sei quanto tempo ficar aqui à vontade? É? Então vamos até de manhã. Não estou fazendo nada, meu. Então vamos embora. Muricy, tira duas dúvidas. Não estou fazendo nada. Estava com saudade, não estava? Não, com saudade não, mas não é tudo também, não chega para tanto. Não. Me tira duas dúvidas. Você xingou muito quando você estava torcendo, vendo os jogos. Você não vai falar aqui, mas deve ter xingado muito. E outra coisa, eu fui até brincar com o Tata, né? Depois do primeiro jogo, quando o Santos ganhou do Botafogo, falei, você vai tomar o lugar do homem. Ele ficou bravo. Nem brinca com isso. Não quis saber dessa brincadeira, não, viu? Não, sabe por que não xinguei tanto? Só algumas vezes que minha mulher se assustou, porque o time jogou muito bem, o time estava muito seguro. O duro é quando você vê seu time sendo muito atacado e você não faz nada nos outros lá. Nesse jogo, não, a gente foi igual a eles e mesmo no campo deles. Então, não xinguei muito, não. Em relação ao Tata, não, a gente sabe que ali é segurança, ali é 11 anos de parceria de futebol e mais não sei quanto de amizade, né? Mas eu falei ali para os caras, vocês podem ficar tranquilos, nós estamos com o técnico invicto aí, vocês não precisam se preocupar, estão bem para caramba. Então é isso, é uma confiança. Conhece, sabe do que eu penso e da vida e tudo. Então é tranquilo. E mesmo porque também não sou inseguro, né? Sou um cara muito bem resolvido na vida. Esse não é para ele? Esse não. Tem bastante, hein? Muricy aqui. Muricy aqui, ó. O caso de cirurgia, eu sei que não é o seu caso aí, eu fiz cirurgia de coluna, tal, hernia de disco, lombar, eu sei que é um negócio bem complicado, só quem... Se caso, eu sei que não é o caso, se fosse cirúrgico o seu caso aí, no mínimo 6 meses de afastamento, o Tata estaria pronto para ir até o Mundial e chegar lá e conquistar esse título? Essa é uma grande pergunta, Tá vendo? Léo caiu. Não precisa vir mais não, viu, meu? Eu acho o seguinte, claro que a gente pensou nisso, eu mesmo pensei, porque se chegou a mais ou menos alguma coisa, mas... e é difícil, como você falou. É difícil. A gente sabe que, porque eu também tive essas funções de, às vezes, fui várias vezes, né, interino no São Paulo, toda vez que saía um, eu que pegava, com o Teleira toda hora, porque o Teleira no final da carreira, ele começou, em vez de ser 30 dias de férias, tinha 2, e eu que sempre iniciava o ano, né? Então eu sabia o que era, né? E o sentimento ele é mais leve, porque não é a sua responsabilidade, né? O que você fizer tá bom, né? O técnico sempre é o cara, o técnico sempre é o responsável, você não tem a dúvida, né? Ele está, claro que ele se sente responsável, mas a pressão é menos,
né? Às vezes, por isso que alguns interinos, às vezes, dão certo algum tempo, pois não. Por quê? Porque quando eu chamo ele e falo assim, você vai ser o técnico, aí ele muda. Aí já passa a não dar certo. Por quê? Porque aí ele se sente pressionado. Porque a pior coisa no futebol não é o saber. Eu sei, você sabe um pouquinho, ele sabe um pouquinho, todos nós. É você, na hora certa, aguentar as pressões, na hora certa, ganhar. Tem todas essas coisas que é um técnico, por isso que ele é um técnico. Não é simplesmente porque eu sei e você sabe, não. Tem os negócios que é muito complicado. O dia a dia é dificílimo. Então, o que deveria, claro, ele ia ter esse tempo agora de campeonato para acabar o campeonato brasileiro, e aí ele ia voltar à forma. Por quê? Porque o técnico, o Tata é ex-técnico, já foi técnico, e bom técnico. Só que, como técnico, como todos nós, como a gente se afasta um pouco da nossa profissão, você vem aqui, você já não fala como você falou hoje. Você fala com dificuldade, porque você tem que falar na frente das pessoas. Você sente um pouco. Eu sei que, por exemplo, a primeira pressão dele foi meio assim, porque é complicada, né? Agora, na próxima entrevista também, ele vai começar a se soltar. A primeira ele não deu, a segunda ele deu mais ou menos, né? Já na terceira, se vocês pegarem, vai estar melhor amanhã lá. Tem que levar, mas o que acontece? Porque o cara está há muito tempo, e às vezes o cara fica assim, eu não quero pegar o lugar do cara. Não, ele sabe, comigo não tem esse problema, volto a repetir, sou muito resolvido. Mas eu acho que se, por exemplo, igual você falou, eu não estando junto, eu ia fazer falta porque eu sei o que é chegar na hora do vamos ver, o cara tem que ser o técnico, com certeza, tem que ser. Mas ele, com essa sequência de jogos que ele ia ter agora, porque ia pegar 7 jogos, ele ia chegar bem melhor no fim do ano, isso não tem a dúvida, porque ele tem experiência nesse negócio. Muricy, só para ficar claro, você comentava que talvez numa viagem para o Ceará no dia 13, né, que é o jogo, talvez você não vá, um jogo mais longe. Mas, por exemplo, contra o Vasco, você já estaria em condições, de acordo com o teu tratamento? Como é que seria essa... Isso é o que mais ou menos penso, porque é o que eu estou sentindo, porque eu estou evoluindo muito. Volto a repetir, eu sou muito disciplinado nesse tipo de coisa. Quando você manda fazer alguma coisa, eu faço correto, né, e estou fazendo um regime também, porque isso ajuda. Então, eu conversando com os médicos, eu já tive uma consulta agora, e vou ter, na próxima terça-feira, vou ter uma outra consulta, né? Porque eu mostrei a ele que eu estou já melhorando muito. A única coisa que eu não posso, o que me dificultou amanhã, por exemplo, no Pacaembu, eu poderia até ir lá, mas o problema de escada para lá e para cá ia me arrebentar. Então, eu falei, não adianta nada. Então, mas eu penso, a semana que vem, no começo vou ter que fazer mais umas sessões lá de fisioterapia em São Paulo, mas eu penso, é uma opinião minha, se ele falar que não venho. No meio da semana, voltar de novo aqui, aí sim, ficar uns 2, 3 dias aqui, né? Com os jogadores e até aí internado aqui no CT mesmo. Mas isso vai depender do médico. Aí sim, como essa outra viagem é um pouco mais complicada, e se for me afetar, então aí eu não vou. Então eu vou ter que ir levando até o médico me liberar de uma vez, porque eu não posso ter uma recaída. Se eu tiver uma recaída, eu posso ser que o meu grande sonho, nosso grande sonho que nós conversamos hoje lá, não aconteça, que é não ir no fim do ano. Isso eu não nem pensar. Então eu vou me preparar para isso. Muricy, exatamente sobre esse grande sonho que você falou agora que eu queria te perguntar. Quando veio à tona a possibilidade de uma cirurgia, você temeu muito por não ir ao Japão ou ficar fora do time no Mundial? Eu não temi, mas pensei muito. Porque no hospital você só pensa, né? Não faz nada. Os caras não deixam você dormir, né? Porque cada 5 minutos o cara entra para tirar temperatura, para remédio. Então, eu fiquei 3 dias sem dormir. E só fica pensando, é claro, mas como eu sou um cara otimista, falei, não vou operar, vou me comportar aqui bem, vou me cuidar. Mas claro que você pensa, porque é um sonho como nós conversamos hoje, difícil pra caramba, muito difícil. Nós temos que ver nossa realidade, muito difícil, só que possível. Se a gente se preparar 100%, né, isso... Por isso que eu vim aqui hoje mais por causa disso mesmo, para a gente voltar nesse foco, a gente tem chance. Então, vou me preparar como jogador de futebol. Uma batalha legal, mas pensei sim, com certeza nesses 3 dias você pensa muita coisa, não só no futebol, pensei na minha vida, pensei em tudo, cara. Porque você corre um risco de operar, você pergunta a ele depois ali o que é operar uma coluna, você sabe o que é. Então, você imagina o que eu senti. Muricy, você falou que teve um papo aí com os jogadores e tal, para reencontrar, que
até dar uma explicação para eles, né? Não é porque você falou, não é porque eu sou comandante que eu também não tenho que dar. Claro. O que você falou com eles? Como foi esse bate-papo aí? Bom, por isso, eu expliquei a eles, porque não estava previsto que eu vinha aqui hoje, né? Porque eu ia demorar mais um tempo, mas pedi autorização para o médico, ele me autorizou. Né? Vim com o Tata. E explicar que eu vim dar uma satisfação mesmo, volto a repetir. Eu acredito no comando, tudo, mas eu acredito num comando assim, não radical, uma coisa, né, democrática, mas tudo tem seus direitos, seus deveres, essas coisas que a gente sempre faz, sabe? Eu sei separar muitas coisas, mas eu gosto de explicar, não é assim, não vem, não vou, mando recado, não é assim. Então, e mesmo porque a gente está num momento importante nosso do fim do ano, um momento importante do Campeonato Brasileiro, que a gente está retomando a nossa confiança, que isso no futebol é fundamental. Então, o técnico tem que estar junto. Não adianta. O jogador de futebol, ele tem a imagem do cara que comanda e esse cara, quando, claro, você cai bem para eles também. Quando você não cai bem também, eles não querem você perto deles. Mas quando você cai bem perto deles, eles acham que você é importante para eles. Então, eu sei, porque joguei um pouco isso e sei. Então, por isso que vim aqui explicar a eles o motivo e também lembrar em que fase que nós estamos do ano e o compromisso que nós temos, que nós assumimos. E eu acho que todas as vezes que esse grupo aí se reuniu e traçou objetivos, como nós fizemos esse ano, nós conseguimos. Então, por isso que eu vim aqui. E também para falar dos cansaços, né, porque a gente ouve muitas coisas, né? Por que cansaço, é toda coisa que eu já expliquei aqui, que não é cansaço, não é cansaço de jogo, é mais outro tipo de cansaço, cansaço mental, porque o Campeonato Brasileiro é longo, tem jogador viajando demais, então é só isso. Mas eles aceitaram legal e foi bom. Sempre é bom encontrar e mesmo porque também queria sair um pouco, né, para a rua, viver um pouco, né? Estava preso. Ô, Muricy, o ano passado, quando você conquistou o título com o Fluminense, você, claro, que ouviu, quando jogou contra o São Paulo entregou. Quando jogou contra o Palmeiras entregou. A gente está chegando numa reta final e o Santos vai ter que procurar os interesses dele. Se você achar que tem que poupar o time, você vai poupar. Isso pode acontecer ou preservar os jogadores diante do Vasco da Gama. E o Vasco da Gama está brigando pelo título. Você se importa com esse tipo de comentário? Você vai fazer o que é melhor para o Santos? Como é que você encara a reta final? Vai começar de novo essa conversinha, como você disse, de entrega daqui, entrega dali. Bom, eu sei que quando nós vamos enfrentar o São Paulo, teve alguns jogadores que não foram avisados disso. Porque no começo do jogo, pelo amor de Deus, o que o Lucas fez, o Fernandão fez, foi brincadeira. Isso aí acho que eles não avisaram ele. Deram bola na nossa trave, pressionaram a gente. Mas é que, claro, aí vem um lado emocional. O cara não está disputando nada, o outro está jogando o jogo da vida dele, só pode dar o outro, porque o futebol é assim, é quem quer mais que o outro. Tem hora que é assim, pô. Não adianta o outro ser melhor que você. Se você quer mais que o outro, e foi o que aconteceu. Eles não jogaram na intensidade que tinham que jogar e nós jogamos. Nós jogamos mais, quer dizer, porque a gente jogava a nossa vida. Então não é bem assim que as pessoas pensam, né? Em relação aos jogos da frente, eu não penso em nada, eu penso no Santos. Eu penso que se eu tiver... Claro que a gente não vai pegar o time e pôr o time de férias e só jogar lá, não vai fazer isso, senão também eles não jogam, pô. Aí perde o ritmo também, né? Não é esse o problema. Nós estamos olhando com carinho individualmente alguns jogadores que precisam, nós estamos olhando, né, lá na nossa programação, quem é que jogou mais, quem é que jogou menos, né, quem é que tem que jogar mais. Até jogador que pode ser titular no fim do ano vai jogar agora, porque não está jogando. Né? No caso, o Ganso, o Elano. É ruim esses jogadores? Porra, são os jogadores melhores do mundo da seleção. Pô. Então as pessoas podem ficar preocupadas. Meu. Eu não sou do mal, eu sou do bem, cara. Eu vou fazer o que é melhor. Agora, com quem que eu vou jogar, nem sei. Nem pensei no São Paulo, não pensei em nada. Eu estou pensando no Santos. E o único pensamento é esse, é preservar o jogador para ele chegar, porque nós temos que chegar no limite lá. Senão a gente não tem chance, cara. Contra o Barcelona, você no limite já vai ser duro. Se você jogar mais ou menos, você não tem a mínima chance, cara. Então nós temos que parar com esse negócio de entregar. Eu vou fazer o meu trabalho e se com o Vasco, esses jogadores estiverem prontos, o Ganso vai jogar, já está. Então eu podia preservar o Ganso. Não, vai jogar. Quem tiver pronto, esses caras vão jogar todos. Só volto a repetir. Alguns jogos, por exemplo, eu tiro uma semana, no outro volta a jogar, ou no último jogo volta para chegar inteiro no Japão. Nós não vamos tirar o time todo, não. Pode ficar tranquilo que eles vão jogar, sim. Vai jogar o time forte. Muricy, última perguntinha. O Borges e o Léo, eles estão liberados para esse jogo? Não, o Borges não vai.
O Borja teve um probleminha no último jogo, né, contra o Flamengo. Não é uma coisa grave, mas é esse tipo de coisa que a gente tem que administrar. É um tipo de um edema, pelo que eu vi aí, conversei, porque um edema muito pequenininho, mas que pode agravar, pode estourar. Esse tipo de jogador é que a gente vai tomar cuidado. Quando vai estourar, então a gente tira. Isso é bobagem, né? A gente perde para o ano todo. Então, e uma condição muscular nessa altura já era. Aí não tem como. Então, esse é o tipo de jogador que nesse jogo, por exemplo, ele está fora. O Léo também não está. O Léo também está se recuperando. A previsão dele pode ser que para a semana que vem. Nesse jogo também ele não vai. É o mesmo time, né? Conversamos aqui antes. É o mesmo time que jogou o último jogo.